Tem uma entidade malévola na casa. Você está prestes a ver pessoas reais. Eu fiquei totalmente apavorado. Revivendo encontros paranormais horripilantes pela primeira vez. A gente estava vivendo no inferno. Eu senti uma presença. Ela me agarrou e me jogou para a parede. Quando espíritos são convidados em sua vida. Eu escondi isso por 30 anos. Prepare-se para sentir medo. Sobrevivente paranormal. Convidados indesejados. Tomada 1. Em 88, eu morava com meu marido e minhas filhas de 1 e 2 anos. A gente tinha acabado de se mudar de um apartamento pequeno, então eu estava feliz por poder morar em uma casa normal, com 3 quartos. Era tipo um sonho que se realizava. A família estava se acostumando com a vida nova quando alguém que Cat não via fazia mais de 1 ano entrou em contato. A Maria era uma amiga. E foi do nada. Na época não tinha Bina. O telefone tocou, eu fui atender e era ela. Alô? Tinha uma pessoa histérica do outro lado, pedindo Mas ajuda. falando, quem é você? O que me assustou foi quando ela disse: "Vão matar a gente." Quando ela Maria, apareceu na minha porta com o bebê no colo, pode entrar. O que foi? Tá tudo ela bem? estava mal, acabada, estava pálida. O que foi Logo que de aconteceu? cara, ela disse: "Eu sei, você não me conhece bem, mas eu sempre confiei em você e eu sabia que você ia me ajudar." Eu deixei ela entrar. Depois disso, ela começou a falar sobre o que estava acontecendo. Maria e Cat colocaram em dia os 12 meses em que não se viram. Mas conforme Maria contava sua história, Cat ficava horrorizada. Ela falou que o marido tinha entrado em um culto. Quando Maria engravidou, o marido fez uma confissão assustadora. No meio da gravidez, ele falou que eles tinham que ir embora, que ele tinha feito algo muito ruim e que tinha que sumir. Ela disse que quando fez o ultrassom e viu que era um menino, ele prometeu dar a criança para ser sacrificada pelo culto. Eu demorei para entender o que ela estava falando. Maria disse a Cat que ficou assustada, mas que não achou que ela ou o bebê estivessem em perigo. Mas isso mudou no aniversário do marido 8 meses antes, logo após o bebê nascer. Teve uma festa de aniversário. Daí ela disse que lembrava da irmã gritando e percebeu que estava dopada. Tinham dopado elas. Ela disse que tinham umas pessoas no apartamento usando umas capas. Ela só lembrava das capas pretas. E que tinha tido uma briga, um confronto físico. Ela falou que se levantou, que já conseguia andar, mas ainda continuava grogue, que achou uma faca na pia da cozinha, ensanguentada. Sem saber por quê, ela começou a lavar a faca e quando ela olhou para o lado, o marido estava dentro de um saco de lixo industrial e dava para ver o braço dele em cima da cabeça, para fora do saco de lixo. Cortaram a garganta dele, de ponta a ponta. Quase decapitaram ele. Daí ela disse que voltou para o sofá e desmaiou. Quando ela acordou, o saco não estava mais lá. Nem ele. E acharam ele num campo, em frente ao edifício. Ela disse que no enterro as pessoas falavam que ele tinha cometido suicídio. Mas não tinha.
É uma loucura. Ele entrou num culto. A história brutal de Maria não terminou com a morte do marido. Esse foi só o começo. Daí ela falou que logo depois do enterro... Na verdade, alguém ligou durante o enterro e falou... Isso não acabou. Ainda tem mais. Esse bebê não é seu. Ele foi prometido pra gente, ele é nosso. E eu perguntei, no que você está me envolvendo? Apesar do receio, Cat não tinha opção a não ser convidar Maria e seu filho para ficarem em sua casa. Essa se tornaria a pior decisão de sua vida. Eu nunca podia imaginar que isso fosse acontecer com a minha vida, quanto o meu marido e principalmente quanto os meus filhos. Quando as pessoas se envolvem com o ocultismo, existem espíritos que se apegam, viram encosto delas. E esses espíritos específicos podem se manifestar através de outro indivíduo. Você tem que lembrar que tem um nível de energia diferente envolvido nesses casos. Esses espíritos querem assumir o controle, querem ter o poder, querem assumir o controle mesmo. E aproveitam essa oportunidade para importunar as pessoas. Pouco depois da Maria aparecer, começaram a acontecer umas coisas muito estranhas. Eu guardava os brinquedos antes deles irem dormir. Meu marido acordava de manhã e os brinquedos estavam espalhados. E ele me perguntava, por que você não guardou? Alguém vai tropeçar? E eu falava, mas eu guardei. Antes de Maria aparecer, a vida era totalmente normal. Cat acabou convencida de que os episódios estranhos tinham a ver com sua amiga. Ela temia que, ao receber Maria, ela tivesse convidado o espírito de seu marido assassinado. Eu tinha pendurado fotos que eu gostava. Algumas eram muito antigas e eu adorava elas. Elas apareciam no chão. Às vezes com o porta-retrato quebrado, como se alguém tivesse passado e derrubado da parede, mas foi muito doloroso ver a foto do meu casamento rasgada, o vidro quebrado e a foto em pedaços. Foi a gota d'água. Com tristeza, Cat pediu para Maria ir embora. Mas a esperança de que os episódios parariam foi logo afastada. E de maneira brutal. O cheiro chegou na minha casa. Eu estava na cozinha, lavando louça, e eu senti um cheiro de podre, de carniça. E, de repente, eu senti meus pés sendo afastados. Eu ia ser possuída por aquela coisa. Ao convidar uma amiga com problemas para ficar em casa, Cat Larsson também permitiu a entrada de um espírito malévolo, e ele se tornava cada vez mais violento. Tinha alguma coisa me pressionando, eu não conseguia me mexer. E eu senti meus pés sendo afastados, eu ia ser possuída por aquela coisa. Eu tentei gritar por socorro, mas não conseguia me mexer. No dia seguinte, meu marido viu hematomas enormes no meu corpo. Ele perguntou se eu tinha caído ou o que tinha acontecido e eu disse, não, eu fui atacada.
Eu só queria tomar um banho, só queria me limpar. Mas para Cat, nenhum lugar era seguro. Senti uma mão, literalmente com os dedos agarrando a minha, em cima da minha orelha, me empurrando para debaixo da água. Eu só pensei que tinha que sair dali. Eu pensei, tenho que sair, tenho que sair. Eu vou morrer aqui. Então eu pensei, me mata, me mata. O ataque parou tão rápido como começou. Tendo sobrevivido a uma das experiências mais horríveis de sua vida, Cat tentou bloquear o ocorrido e seguir a vida. Sargento, tem outro desses aqui. Outro desses o quê? Algumas noites depois de colocar as crianças na cama, eu tentava ver TV, mas não esquecia o que tinha acontecido. Cat foi confrontada por um vulto gigantesco. Aquilo tinha literalmente o tamanho da porta. Era preto. Aquela coisa era enorme. E eu pensei, ai meu Deus, porque ele cheirava a podre e de repente ele avançou sobre mim. Mais uma vez, quando Cat pensou que não iria mais aguentar, o ataque repentinamente parou. Com o marido fora, Cat ficou apavorada de ficar em casa com as duas filhas. Ela pediu para a mãe dormir na casa. Minha mãe veio passar a noite comigo. Oi! E eu tinha uma Como você tá, filha? foto floral bem grande pendurada. E enquanto a gente conversava, ela voou para fora da parede Tá tudo bem? e caiu no chão. E de repente, alguma coisa me agarrou. Ela me agarrou e me jogou pá contra a parede. Meus pés ficaram suspensos no ar e o prego que segurava a foto, quando eu bati na parede, ele me puxou para baixo. O prego rasgava minhas costas e minha mãe gritava: "O que está acontecendo? O que é isso? O que é que está acontecendo?" Eu falei, ele vai me matar. Eu só chorava e falava: ele vai me matar. Vai embora e leva as meninas. Eu falei, vai embora daqui. Ele não quer você. Ele me quer. Meu Deus! Eu liguei pro meu marido e falei que não aguentava mais. Já chega, já chega. Não dá pra ficar aqui. Eu não aguento mais morar aqui. Eu não aguento. Então eu peguei minhas filhas e tudo que eu consegui, o mais rápido que eu pude, e levei elas embora para casa da minha mãe. Eu liguei pro pai da Maria e pedi para chamar ela. Não tinha acabado, eu tinha que falar com ela. E o pai dela falou: "É isso aí. Não volta mais para esse lugar. Se você voltar, o que está acontecendo vai piorar ainda mais." Quando o indivíduo encontra a pessoa de quem ele veio, o primeiro ponto de entrada nessa vida, quando ele confronta essa pessoa, ele está ao mesmo tempo confrontando a própria entidade, porque esse encosto se alimenta de você. Eu nem reconhecia mais o rosto dela.
Ela estava muito aflita. Eu disse que amava ela, mas pedi por favor pra gente nunca mais se ver. Antes que matassem minhas filhas, eu implorei. Eu falei que aquilo era um problema dela, que ela não devia ter trazido pra minha casa, pra mim. Achei que talvez tivesse sido só um aviso que podia ter acabado. Para Cat tinha acabado. Após ver Maria uma última vez, os ataques pararam. E a família de Cat conseguiu levar uma vida normal. Eu escondi isso por 30 anos. Eu nem falo disso com meu marido porque ele tem muito medo disso voltar por causa dessa entrevista. Convites para entidades da escuridão não são fáceis de cancelar. Uma vez a porta aberta, o mundo espiritual tem o hábito de ficar por perto. História 19, tomada 1, gravando. Depois de lutar contra problemas de saúde, Dustin e Terry procuravam um apartamento novo e barato para ele e seu filho Austin morarem. O que mais me atraiu no prédio foi a localização. Dustin e Terry tinham acabado de se mudar para o apartamento novo quando começou a sentir que não estava sozinho. Eu estava lá embaixo, lavando roupa, e eu senti que alguém estava me observando. Naquele dia, eu estava na parte dos fundos, dobrando a roupa limpa. Foi quando eu ouvi alguém abrindo a porta do apartamento e entrando na minha casa. Quando eu vi que não tinha ninguém, eu fiquei muito confuso. Eu não tinha como explicar aquilo. Na verdade, eu não quis falar para o meu filho nada do que tinha acontecido. Eu não queria que ele pensasse nisso naquela idade. Dustin começou a se sentir paranoico na casa nova. Ele decidiu não mencionar nada para seu filho com medo de deixá-lo assustado. Mas o visitante indesejado não deixou escolha. Eu estava em casa. A gente estava sentado na sala de estar e uma das latas do meio acabou caindo. E eu falei, tudo bem, não é nada. Eu peguei a lata e coloquei de volta na pilha. Voltei a ver TV e depois de 15 minutos, a mesma lata que eu tinha pegado do chão caiu outra vez. Eu fiquei muito confuso, eu ainda não queria admitir, porque dentro da minha cabeça eu pensava, esse prédio é muito velho, só podia ter alguma coisa a ver com isso. Isso era explicável, só podia ser isso. Quando os espíritos fazem isso, tipo derrubar a mesma lata várias vezes ou abrir a porta várias vezes, isso é uma forma de avisar os vivos que ele está lá, que ele existe, que ele ainda consegue fazer esse tipo de coisa. Dustin ignorou os acontecimentos e tentou viver normalmente. Sua namorada de 6 meses começou a dormir no apartamento. Como você vem agora com essa notícia?
A minha namorada dormia em casa, normalmente uma vez por semana. Eu estava vendo TV. Ela falou que alguém tinha entrado e que tinha colocado a mão nas costas dela. Alguém me agarrou no chuveiro, alguém encostou em mim. Não tem ninguém aí. Olha no armário. Eles estavam encostando na gente e foi então que eu soube que eu estava com um baita de um problema. Preocupado com um possível invasor, Dustin investigou o resto do apartamento. Ela disse que foi muito sinistro, que tinha sentido uma presença, como se tivesse alguém observando. E isso deixou ela muito desconfortável naquele momento. Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu só não sabia dizer o que era aquilo. Dustin decidiu que esses episódios estavam colocando seu filho e sua namorada em perigo e que precisava de ajuda. Eu precisava achar alguém que fizesse alguma coisa. Então eu chamei o padre da igreja de St. Joseph. Ele disse que era bom abençoar a casa e que ele faria isso. E eu aceitei. Então, sem que ele soubesse disso na hora, eu peguei o celular, liguei o gravador de voz e coloquei no meu bolso, só para ver. Ele começou a rezar e a ler passagens da Bíblia, caminhando pela casa e espirrando água benta em todos os cômodos. Quando chegamos na parte dos fundos, eu percebi que quando ele entrou, ele hesitou um pouco. Eu meio que percebi quando ele foi embora que ainda faltava muita coisa para tratar na casa. Ele não estava 100% focado em mim. Dava para ver que ele tinha alguma coisa que tirava a atenção dele. Dustin não estava convencido de que a bênção havia funcionado. Depois do padre ir embora, eu decidi pegar o arquivo de áudio e transferir para o meu notebook. Dustin Terry e seu filho Austin mudaram para um apartamento novo. Mas desde o início, não foi um lar feliz. Em nome do Pai, do Filho... Dustin sentia que alguém ou alguma coisa vivia na casa e pediu a visita de um padre. Depois do padre ir embora, eu decidi pegar o arquivo de áudio e transferir para o meu notebook. Quando o padre falava, era bem tranquilo, não tinha barulho, mas sempre que ele começava a ler alguma parte da Bíblia em voz alta ou manifestava uma bênção, quando ele parava, tinha um barulho específico que parava quando ele falava. E quando ele parava de falar, o barulho voltava. Em nome do Pai... Alguém se incomodava e respondia. Do Filho e do Espírito Santo. Depois de ouvir a gravação, eu, fiquei numa encruzilhada entre ir embora ou não. Eu estava cansado e muito incomodado. Cansado de não saber se meu filho estava seguro durante a noite ou se ele tinha visto alguma coisa, mas não me contou. Eu não acho que esse seja um ambiente para um garoto de 12 anos. Não demorou para as dúvidas de Dustin quanto à bênção serem colocadas à prova. Um dia, eu e meu filho estávamos subindo do porão da lavanderia.
E quando eu cheguei no topo da escada, assim que a gente pisou no carpete, eu ouvi claramente tch, 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 subindo ela. Eu não queria falar nada para ele. Eu só disse, vamos lá. O que me deixa mais assustado é estar ouvindo um barulho claramente, mas quando eu olhei não tinha nada lá. Foi a pior coisa que eu já senti. Depois dessas pegadas e de todo o resto, eu sabia que precisava procurar alguém que pudesse fazer alguma coisa. Então eu chamei a Laurie da Sociedade Paranormal. Pela voz dele, deu pra perceber que ele estava passando por uma situação bastante complicada. Eu falei com várias pessoas e descobri que não era só eu que estava passando por essa situação. Laurie e sua equipe começaram uma investigação sobre o edifício e falaram com os vizinhos. Muitos prédios antigos, como o do apartamento do Dustin, eram hotéis, o que hoje em dia foram transformados em apartamentos. Então, o que aconteceu nos hotéis gera o que a gente chama de assombração residual, que não foi embora. Sentimentos residuais, emoções, eles se fixam como se fossem ímãs. Muita gente, quando morre, tem medo de cruzar para o outro lado e fica aqui. Esperam a oportunidade de ter a sensação de que ainda continuam vivas. Eu também ouvi outras histórias dos vizinhos do prédio. Eu acho que na época, nos anos 30 ou 40, alguém abriu um portal no prédio com um tabuleiro Ouija. E o espírito passou por ele. E eles acabaram não fechando o tabuleiro. Agora, os coitados dos moradores do prédio, não só o Dustin, tem que lidar com isso. Logo que eu me mudei, eu suspeitei, mas não achei que seria tão ruim. Mas com o tempo foi ficando pior. Essas coisas se ligam ao prédio, são difíceis de se livrar. Minha sugestão para o Dustin foi se mudar enquanto ele tinha dinheiro suficiente para isso. Porque essa coisa não iria embora. Na noite seguinte, as coisas pioraram ainda mais. Era bem depois da meia-noite. Eu decidi ir dormir cedo. Minha namorada ficou acordada e falou que sentiu alguma coisa estranha, alguém olhando para ela no quarto. Quando ela acabou olhando para o lado e falou que atrás da cortina tinha um vulto bem sinistro olhando para ela. Daí ela olhou para baixo e viu os sapatos. E essa foi a última vez que ela dormiu lá. Essa manipulação de energia é alimentada pelo medo. Quanto mais medo a entidade pode causar, maior é a sensação de que ela está viva. Eu acho que ela pensou, o que ele fica fazendo à noite quando eu estou dormindo? Será que ele fica olhando para mim? O seu medo é o que alimenta eles. Eles se alimentam dessa energia para se fortalecer e causar mais medo. Dois dias depois, eu ouvi o som de novo, de alguém caminhando, mas dessa vez eu pude olhar na direção dele. E eu ouvi ele entrando no apartamento, passando pela sala, entrando no banheiro e depois voltando. E em vez de ouvir a porta fechando normalmente, essa coisa bateu a porta. Um ex-morador do prédio onde Dustin Terry mora abriu a porta para o mundo espiritual e fez um convite para uma entidade maligna. Agora Dustin tem que lidar com as consequências horripilantes. E eu ouvi ele entrando no apartamento, passando pela sala, entrando no banheiro e depois voltando. E em vez de ouvir a porta fechar normalmente, essa coisa bateu a porta.
Para mim já era. Eu estava farto. Eu levantei, era 00:30, 1h. Eu peguei minha carteira, o celular e acabei andando 5 horas naquela noite. Eu não fico mais em casa, exceto se meu filho dorme aqui ou se a minha namorada dormir. Eu me recuso a dormir sozinho em casa. Por enquanto, Dustin Terry está preso num prédio assombrado, mas não vê a hora de se mudar. Eu passo muitas horas das minhas noites acordado tentando achar um apartamento em outro lugar. Não importa se a entidade foi convidada por pessoas brincando com o oculto ou por acidente. Os resultados são igualmente terríveis e podem afetar as vítimas por vários anos. História 9A, tomada 1. Eu tinha sido transferido do nosso escritório em Detroit para o nosso escritório em Lessing. O Nathan era meu chefe. E a química foi forte. A gente ficou pouco depois de se conhecer. Não demorou muito e eu engravidei. Surpresa! Ele rapidamente se mudou para Lansing para morar comigo. Nós vimos a casa juntos. Eu ia ficar em casa, então era importante que fosse um lugar bem confortável. A casa era um charme, era bem pequena. 4 quartos. Perfeita para mim, pro Nathan e pro Adam, que tinha 1 ano. Nosso filho gostava porque tinha bastante espaço e o quintal era bem espaçoso para ele brincar. Lillian era praticante de Wicca. Ela usava para afastar as energias negativas. Na Wicca, se você é uma bruxa, você tem que se proteger. Tem que proteger a sua família. Ela andava por toda a casa com um tipo de incenso. E, enquanto isso, ela fazia uma oração. Quando você defuma e purifica a sua casa e vai de cômodo em cômodo, tirando a energia negativa dos armários e tal, sua energia é muito poderosa, muito forte. Ela sabia que eu fui criado como um cristão. Eu diria que eu era um cristão típico de mente fechada. Sabe, para esse tipo de coisa, eu sempre achei isso meio cafona. Olha, papai, olha aqui. O Adam começou a ver um menino. Aperta a barriga dele, papai. Ele começou a reclamar disso, tipo, ele tá ali fora, tá olhando pra mim. Esse dia a gente tava brincando com o Adam e ele comentou que tinha um menino lá fora. Eu sabia que não era um menino porque os vizinhos não tinham crianças pequenas e a nossa casa era um pouco afastada da rua, então não tinha como ser. Era um espírito. Na hora eu sabia. Eu perguntei se ele dava medo, se ele assustava ou incomodava ele. E ele disse que não, então eu falei pra ele chamar o menino para brincar. E na hora ele falou, vem pra cá, vem brincar. Isso foi um erro e começou a causar bastante problemas pra gente. Quando uma criança convida uma entidade para brincar em casa, eles estão brincando lá fora e ela é convidada para entrar, o espírito se manifesta como um menino ou uma menina, um amiguinho, e eventualmente essa entidade vai começar a afastar a criança dos pais. A gente colocava música pra tocar pro Adam dormir. E sempre era algo bem suave. E eu deixava o rádio onde ele não podia alcançar, bem em cima do criado mudo. Estávamos deitados, eram 2 da manhã, estávamos vendo TV. E eu ouvi uma música tocando muito alta.
A gente tinha deixado umas músicas na sequência, mas ele saía das listas de músicas e ia pra essa música, pra um artista específico, e aí escolhia essa música. Chegou uma época em que acontecia quase todo dia. Eu tinha medo que tivesse alguma coisa a ver com eu ter convidado o espírito, ou seja lá o que for, para dentro de casa. E uma vez convidada para entrar, essa entidade pioraria cada vez mais. Os espíritos negativos se alimentam não só do medo, mas de qualquer energia negativa. Eles fazem as pessoas da casa brigarem entre si. Numa noite, a gente estava no meio de uma discussão. Ótimo! Por que você não vai? Você foi até lá! Nathan Taggerdine acidentalmente convidou o espírito de uma criança para entrar em sua casa. Sua esposa Lillian sabia que esse tinha sido um erro muito grave. Eu comecei a ficar muito desconfortável. Tipo, a atmosfera da casa mudou. Ela foi de bem confortável a um sentimento muito ruim, constante. Os espíritos negativos se alimentam não somente de medo, mas de qualquer energia negativa. Eles fazem as pessoas da casa brigarem entre si. Numa noite, a gente estava no meio de uma discussão. Ótimo! Por que você não vai? Você foi até lá! São essas coisas que não dá pra explicar. Não tinha ninguém daquele lado de onde o espelho foi jogado e aquele espelho não era nosso. Eu nunca tinha visto ele e não sabia de onde tinha vindo. Ela também não sabia dele. Coisa boa não era. Os espíritos costumam trazer objetos da época deles, trazem um objeto para o seu mundo. Trazem vários objetos, uma colher de 1912, garfos aos sapatos. Trazem vários objetos para mostrar que eles têm o poder de trazer essas coisas. O que fazer numa situação como essa? Esses acontecimentos assustadores foram minando o relacionamento entre Nathan e Lillian. A gente estava vendo TV e eu senti uma batida debaixo da cama. De início, eu achei que fosse minha imaginação, porque foi um golpe bem forte. Ela foi até o pé da cama e olhou para baixo. Ele não tinha sobrancelha. Os olhos eram completamente pretos. E ele estava olhando pra mim. Eu sabia que era ruim. Eu sabia que não era nada positivo. Eu sabia que era algo que não tinha nenhuma intenção boa. Eu fiquei com medo dele machucar a gente. Eu tive medo da coisa ir piorando até chegar uma hora em que ele machucasse ou talvez tentasse machucar alguém que morasse na casa. Buscando uma fuga da casa assombrada, a família decidiu se mudar. Então a gente acabou mudando para uma casa em Eaton Rapids com mais um membro da família, o nosso segundo filho, Caden. Ela era linda. A casa era da minha tia e a gente alugou. A Lillian comentava que sonhava em morar naquela casa desde que a gente se conheceu. 5 quartos, cerca nos fundos, perfeita para as crianças. Eu tava muito animada. Eu tinha certeza de que aquilo não tinha seguido a gente. O que quer que aquilo fosse, ele ia ficar, sabe, no mesmo lugar. Nathan não poderia estar mais errado. Tendo sido convidado para a família, o mal que os assombrava começou de novo. Quase imediatamente, depois da gente se mudar, as coisas começaram a acontecer. A gente queria o nosso bebê
tipo, bem perto da gente. O quarto dele era na frente do nosso, era no piso de cima. Ele estava chorando desesperadamente, então a gente foi até o quarto dele. O berço estava bem afastado da parede. Bem perto da porta do guarda-roupas. Não importava onde a gente colocava o berço dele, ele ia para perto do guarda-roupas. Naqueles momentos, eu tinha uma sensação muito negativa dentro daquele quarto. E eu só queria ir embora dali. Temendo pela segurança de seu bebê, Lillian e Nathan decidiram que esse era o limite e se mudaram de novo. Em uma semana eu achei uma casa, dei uma entrada e já agendei a mudança. Foi difícil para mim ter que me mudar porque eu gostava muito daquela casa. Desde toda essa história, eu não sou mais cético com relação a experiências paranormais. No final das contas, a saúde mental do Nathan importa mais para mim do que o meu conforto. Eu fiquei muito feliz de me afastar dessas sensações tão negativas. Nathan aprendeu que não se deve brincar com o mundo espiritual. E até agora, sua casa nova está livre de assombrações.